Boa noite. Boa noite. O governo sofre nova derrota no Congresso. Votação de vetos é adiada por falta de quórum. Dilma afirma que os líderes têm de saber priorizar interesses do país. Henrique Pizzolato, condenado no mensalão petista, perde mais um recurso e deve ser extraditado para o Brasil. Moradores de Guarulhos reclamam da ampliação do rodízio de água. Bancários entram em greve. Caixas eletrônicos, correios e lotéricas são alternativas. O programa do governo paulista pretende aumentar o controle de faltas nas escolas. Bancários entram em greve em todos os estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal. Eles querem 16% de aumento salarial e melhores condições de trabalho. A greve é parcial e por tempo indeterminado. No centro de São Paulo, agências amanheceram cobertas de faixas e cartazes. Para alguns foi uma surpresa. Agora de manhã na rua que eu fiquei sabendo. E agora? O que eu faço? Perdi a viagem, vim lá do Jabaquara, estou com a minha mãe doente. Os bancos garantem que os terminais de autoatendimento vão funcionar normalmente durante a greve. A Demir até que tentou, mas não conseguiu fazer no caixa eletrônico a operação que queria. Porque são TEDs, né? TED eu não consigo fazer no caixa eletrônico. Algumas contas podem ser pagas em casas lotéricas, agências dos Correios e redes de supermercado. Mas em certos casos é preciso procurar o credor. Vamos ter que pedir outro boleto, né? Para poder pagar no caixa eletrônico. Porque o que você tem, você não consegue? Não. Depois de enfrentar fila no caixa eletrônico, esse correntista não conseguiu sacar a quantia que precisava. Porque tem que ser atendimento dentro. Eu queria retirar mais do que limite do eletrônico. O limite de saque varia entre R$ 800 e R$ 2.000 por dia, dependendo do banco. Na região da Avenida Paulista, agências também não abriram. Nessa, nem o serviço de autoatendimento estava operando. A gente precisa pagar a folha, os funcionários e tem que esperar. Vai fazer o quê? Não tem o que fazer, tem que esperar. E justificar para o funcionário que está aguardando o pagamento. Dos 500 mil bancários de todo o país, mais de 140 mil trabalham em São Paulo, Osasco e região. Desde 2009, os bancários têm conseguido, todos os anos, além da reposição da inflação, um ganho real nos salários. Agora, a categoria reivindica 16% de reajuste. Os bancos oferecem 5,5%, mais um abono de R$ 2.500. O sindicato da categoria reclama que a proposta não cobre nem a inflação do período, superior a 9%. E alega que os bancos que têm conseguido aumento nos lucros não são afetados pela crise como outros setores da economia. As categorias que estão fechando acordos sem aumento real, ou abaixo da inflação, né, com abono, com garantia de emprego, algumas delas têm garantia de emprego e é porque o setor caiu em vendas, caiu no resultado, tem prejuízo. Então são setores que estão tendo um resultado pior, diferente do setor financeiro, que tem um resultado melhor, maior. Se você olhar os problemas que a categoria tem e o resultado do setor, é uma reivindicação bastante razoável, né? Então não tem cabimento que a proposta tenha sido tão ruim. Em nota, a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, disse que a proposta já apresentada aos trabalhadores prevê também distribuição de 5% a 15% do lucro líquido do setor aos empregados, além de uma parcela adicional que distribui mais 2% do lucro de cada banco aos seus funcionários. A federação diz ainda que outras cláusulas não econômicas continuam em negociação. Pais, alunos e professores da rede estadual de São Paulo fizeram um protesto hoje contra a reestruturação do ensino nas escolas paulistas. Os manifestantes interditaram de manhã a pista sentido Consolação da Avenida Paulista. O grupo caminhou até a sede da Secretaria Estadual de Educação na Praça da República. O protesto provocou transtornos para os motoristas. Segundo o governo, a reestruturação do ensino visa reorganizar a distribuição dos alunos nas escolas. Algumas unidades vão atender exclusivamente um dos 3 ciclos de ensino. Do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, do 6º ao
ao 9º ano e os 3 anos do ensino médio. Parte dos estudantes terá que mudar de escola. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que não vai desativar unidades e que a medida é necessária porque há uma mudança demográfica no Brasil. Ele ressaltou que desde 1998 houve uma queda de 1.800.000 alunos na rede estadual. Um programa da Secretaria da Educação deve aumentar o controle das faltas nas escolas estaduais de São Paulo. Em casos extremos, o Conselho Tutelar e a Vara da Infância e da Juventude vão ser acionados. Pela lei, alunos que têm 25% de faltas são reprovados. A Patrícia tinha um problema sério nas mãos. O filho estava faltando demais na escola e ela não sabia como colocar o menino na linha. E pergunta para o Paulo Henrique, quem era o grande vilão? Videogame. Ficar jogando videogame. Até que uma ligação da escola mudou tudo. Eles queriam saber o motivo das faltas, porque estava caindo as notas do Paulo Henrique e estava prejudicando ele. E aí eu conversei com ele e falei com ele, ó, se você continuar faltando, você vai perder o ano, né? E aí foi que ele entendeu, a partir do momento que a escola entrou em contato, ele entendeu que ele não poderia mais faltar. Agora o aluno tem mais motivo para entrar na sala de aula e aqui ficar. Antes, com 20% das faltas, a escola já entrava em contato com os pais do aluno para alertar sobre a situação. Agora mudou, é 10% das vezes. Isso significa que em um ano letivo que tem aí 200 dias, se o aluno faltar 20, ele já recebe a ligação. O projeto se chama Quem Falta, Faz Falta e já está valendo em todas as 5.000 escolas da rede estadual de ensino. E imagina o desespero da Vitória quando a diretoria da escola ligou para a casa dela dizendo que ela poderia repetir o ano se faltasse mais. Tudo porque ela estava com dengue e tinha esquecido de avisar os professores. Eu avisei quando eu cheguei que eu trouxe um atestado explicando, só que mesmo assim eu tive que pegar minhas matérias que eu perdi, como eu fiquei fora. A Gabriele e a Tainá também mataram aula um pouquinho além da conta e receberam um telefonema. Falaram com a sua mãe, com o seu pai? Falaram para eles virem justificar as faltas aqui na escola, que senão podia ir pro Conselho Tutelar. Aí eu voltei a vir normalmente, ficou tudo de boa. Aí eu tive que recuperar tudo, pegar caderno de amigo, falar com o professor e recuperar. O objetivo do projeto é principalmente diminuir as taxas de abandono das escolas. Em 2014, 4,2% dos estudantes do ensino médio pararam de frequentar as aulas, segundo o Ministério da Educação. No ensino fundamental, o índice é um pouco menos preocupante, 0,9%. A resposta foi positiva, porque quando o pai também tem que justificar por que o filho não está vindo na escola, ele também não vai dizer, eu estou deixando meu filho dormir, não estou cuidando. Ele prefere já resolver a situação de imediato. É isso que nós temos visto. Agora é só pensar no fim do ano, com medo ainda de repetir ou não? Não, não mais. Por falta, não. Por nota, mais ou menos. Tem que estudar? Tem. A ministra Maria Tereza de Assis Moura, do Superior Tribunal Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, rejeitou uma ação do PT que buscava anular determinação do ministro Gilmar Mendes para que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República investiguem as contas da campanha reeleição da presidente Dilma Rousseff. O PT alegou que o TSE já aprovou as contas. No entanto, a ministra considerou que isso não impede a apuração. Ainda hoje, o TSE deve voltar a analisar uma ação de impugnação do mandato de Dilma e do vice, Michel Temer. O pedido foi feito pelo PSDB, que alega abuso de poder político e econômico na campanha eleitoral. O ministro da Comunicação Social, Edinho Silva, presta depoimento à Polícia Federal e nega ter pressionado o empreiteiro a fazer doação eleitoral para a campanha de Dilma Rousseff. Edinho Silva foi tesoureiro da campanha presidencial petista do ano passado. Em delação premiada, o dono da empreiteira UTC, Ricardo Pessoa, declarou ter doado 7,5 milhões de reais à campanha de Dilma, por temer que seus contratos com a Petrobras fossem prejudicados se ele negasse. Ele disse que foi coagido por Edinho. O ministro é investigado no Supremo Tribunal Federal. O PT nega as irregularidades e diz que as contas de Dilma foram aprovadas pela Justiça Eleitoral.
Líderes da oposição, entre eles o senador Aécio Neves, estiveram hoje no Tribunal de Contas da União para manifestar apoio ao ministro Augusto Nardes, relator das contas do ano passado do governo Dilma Rousseff. Nardes é alvo de um pedido de afastamento do caso feito pela Advocacia Geral da União. A alegação é que ele já antecipou seu voto contrário à aprovação. Nardes se defende dizendo que o governo tenta intimidá-lo. Aécio afirma que o governo tratou o TCU de forma vil e grosseira. O julgamento está marcado para amanhã. A maior polêmica envolve as chamadas pedaladas fiscais, que são atrasos nos repasses para bancos públicos do dinheiro de benefícios como Bolsa Família e Seguro-Desemprego. As instituições tiveram de usar recursos próprios e o governo apresentou resultados positivos. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Ontem, Dilma deu 7 ministérios ao pré-sal do baixíssimo clero do Congresso. Com isso, ela achou que estava tudo controlado para evitar as pautas bombas e para adiar ao máximo possível qualquer abertura de processo de impeachment. Bem, não é bem o que aconteceu hoje. O PMDB, que abiscoitou os 7 ministérios, não compareceu, não houve quórum para manter os vetos dela às pautas bombas. Por que aconteceu isso? É que a Dilma, ela acha, como o Lula disse que ela é gerentona, ela acha que sabe tudo. Na verdade, ela sabe muito pouco e se recusa a aprender. Por exemplo, uma coisa matemática e lógica muito simples. Ela vai ao baixíssimo clero do Congresso e convida 7. Lá tem 300 e tantos. Quer dizer, os 200 e tantos que não foram convidados, mas convidou aquele que é muito ruim de serviço, por que não me convidou? E não comparece para votar. Eu não vou dizer que isso é definitivo, mas é uma derrota que podia ser evitada se tivesse um mínimo de lógica. E a única lógica possível era ficar com o Michel Temer, mas Michel Temer pulou fora, né? O PMDB tem 2 ou 3 votos no TCU, que amanhã julgará as pedaladas de Dilma, com alguns agravantes. Dilma conseguiu vários adiamentos e os adiamentos funcionaram contra. Havia uma conta ali meio apertada, uma vitória dela, e essa conta foi contrariando os desejos dela, porque os ministros voltam para casa, em casa ouvem a família, os amigos, e está todo mundo contra o governo no Brasil inteiro, e isso não dá para resolver. Então não adianta botar aqueles 3 patetas, o trio, não é o trio Parada Dura, o trio panela batida, né? Adams, Cardoso e Barbosa, agredir o ministro do TCU, que isso só vai piorar as coisas. Tanto que já estão falando até numa goleada maior do que a da Alemanha na Copa do Mundo. A única coisa, aliás, 2 coisas favoreceram Dilma hoje, as 2 são do PSDB. Primeiro, o PSDB vai visitar o TCU, por quê? O PSDB nem maioria no Congresso tem. O PSDB não tem votos no TCU, o PSDB não tem nada, tem que ficar em casa, porque não faz nada, inclusive não se opõe. Além disso, depois do líder ter dito que dava o benefício da dúvida para o Eduardo Cunha, o partido retirou o apoio para o Eduardo Cunha, talvez alguém tenha contado que o Eduardo Cunha, além de estar sendo acusado de ter pegado propina da Petrobras, está com 2 ministérios aí no gabinete do doutor Pisciani, que não funciona a favor da Dilma no Congresso. Pois é. São lambanças que continuaremos aqui a comentar até que esse nó não seja desatado, mas seja decepado, como fez Alexandre Magno, da Macedônia. Você tem uma boa noite e até quinta-feira, quando eu voltarei aqui, direto ao assunto. Até! O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito contra o senador José Agripino Maia, presidente do Democratas. O relator do caso, por sorteio, vai ser o ministro Luiz Roberto Barroso. Agripino é suspeito de ter acertado o recebimento de propina com executivos da empreiteira OAS. O dinheiro sairia de desvios da obra do estádio Arena das Dunas, em Natal, construído para a Copa do Mundo. O Ministério Público afirma que, apesar de a suspeita ter surgido nas investigações da Operação Lava Jato, não há relação direta com a corrupção na Petrobras. Agripino já é alvo de outro inquérito no Supremo. Ele é suspeito de ter cobrado propina no valor de R$1 milhão num esquema de corrupção na inspeção veicular do Rio Grande do Norte e foi citado em delação premiada de um empresário.
O senador contesta todas as denúncias. Ele disse que vai se colocar à disposição do judiciário para prestar as informações necessárias. 55 mil moradores de Guarulhos, na Grande São Paulo, estão sendo prejudicados pela ampliação do rodízio d'água na cidade. Agora, são 2 dias inteiros sem e apenas 1 com água. O município só produz 13% da água que consome. O restante é fornecido pela Sabesp. Tá vendo essas 2 caixas d'água? Pois é, são só uma pequena parte das 18, isso mesmo, 18 caixas que este colégio de Guarulhos possui. Só que, por incrível que pareça, às vezes ainda falta água. Aqui é a rua mais alta de Guarulhos, né? Então, às vezes a água não tem pressão para subir na caixa, para abastecer a caixa. Um problema antigo que ficou ainda pior. O rodízio foi ampliado. A partir de agora, 2 dias inteiros sem e 1 com água. Esta padaria já vem se preparando faz tempo. O gerente diz que sofre com a falta d'água há pelo menos 15 anos. Hoje tem 6 caixas d'água, mas o abastecimento já está no limite. Se for realmente 2 dias sem e 1 com, eu acho que ainda vai dar para contornar a situação, mas se passar mais do que 2 dias fica complicado. Como a gente tem bastante caixa d'água, dá para segurar um pouco. 17 bairros de Guarulhos foram atingidos pelo novo rodízio. O carrinho de som passou na rua anunciando, né? A gente gasta 15 dias só de água e a conta vem do mesmo jeito que a gente usava 30 dias. Segundo a Prefeitura de Guarulhos, a ampliação do rodízio foi necessária por 2 motivos. Primeiro, porque o consumo aumentou muito aqui na cidade. E segundo, porque o nível do rio Cabuçu, o principal que abastece a região, caiu com a estiagem. Aliás, o rio está totalmente poluído, mas parece um esgoto a céu aberto. É por isso que a Prefeitura daqui sempre teve que comprar água de fora. 87% do que é consumido aqui vem de outros mananciais da Grande São Paulo. Só 13% do total é produzido. Depender de água de fora gera custos altos. A dívida com a Sabesp já teria ultrapassado 2 bilhões de reais. A empresa fez um acordo com a Prefeitura no fim do ano passado para que a dívida seja paga até 2020. O Serviço Autônomo de Água da cidade admite a dívida, mas diz que o valor é menor, 1 bilhão e 400 milhões de reais, e que o rodízio não tem a ver com a falta de pagamento. É estritamente técnico e estritamente operacional mesmo. É o manancial, a gente de preservar o manancial e manter a população abastecida. Guarulhos precisa de 4.500 litros por segundo. Guarulhos não tem manancial para buscar captar água para fornecer para toda a população. Por isso a necessidade de comprar da Sabesp. Como previsto, a cidade de São Paulo amanheceu com aquele nevoeiro, mas já no final da manhã, ainda bem, o dia ficou mais bonito, o sol apareceu e brilhou forte durante toda a tarde. Agora à noite já voltou a fazer um pouquinho de frio. Vamos ver como vai ser a quarta-feira com Mariana Armentano, que traz os detalhes da previsão para todo o país. Quarta-feira promete ser de muita nebulosidade, breves aberturas de sol e chuvas em grande parte do Brasil. O tempo só segue firme e ensolarado nessas áreas em amarelo, do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, até o Espírito Santo e entre o norte de Sergipe até o litoral do Ceará. O tempo fica mais nublado, com chuva fraca a qualquer hora, na região de Vitória da Conquista, no interior da Bahia, e chove mais forte no litoral e da faixa oeste do estado até o Amazonas, no norte do Brasil. Já no sul do Rio Grande do Sul, um alerta. Uma frente fria somada a um sistema de baixa pressão deve provocar temporais amanhã, com raios, ventania e até queda de granizo. Mesmo com as chuvas, a máxima chega aos 30 graus em Porto Alegre e também em Brasília, 35 em Palmas e 28 graus em Salvador. Para os paulistas, o dia será bem parecido com o de hoje, só que mais quente ainda durante a tarde. Não há previsão de chuva, pode haver alguma névoa ao amanhecer, mas o sol predomina na maior parte do dia e a umidade do ar já começa a cair. Vamos ver as temperaturas em algumas cidades? Em Presidente Bernardes, no oeste paulista, calorão amanhã na casa dos 36 graus. E em Campos do Jordão, onde costuma ser mais friozinho, máxima de até 25. E aqui na capital, nessa madrugada, mínima de 16 e durante a tarde os termômetros devem alcançar a marca dos 30 graus.
E eu já adianto que o tempo vai ficar ensolarado por aqui, pelo menos até sexta-feira, quando voltam as condições de chuva. Centenas de documentos dos transportes metropolitanos, como o metrô, incluindo relatórios sobre as linhas atrasadas do monotrilho da capital, foram postos em sigilo de 25 anos pelo governo de São Paulo. O ato foi revelado hoje pelo jornal Folha de São Paulo. Uma resolução publicada no ano passado pelo governo paulista classifica os documentos como ultra-secretos, o que, segundo a Lei de Acesso à Informação, garante sigilo dos papéis por pelo menos 25 anos. A decisão impediria o acesso aos dados sobre os motivos de atrasos em obras de linhas e estação, por exemplo. O governador Geraldo Alckmin responsabilizou a Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos pela medida e avisou que ela será reavaliada. Olha, não existem ingênuos na política. O governador tucano, que quer ser presidente da República, diz que não sabia da decretação do segredo dos contratos do Sistema Metropolitano de Transportes. Não sabia? Certamente ele sabe que pesam sobre esses contratos e outros da sua administração suspeitas de corrupção de gente do governo do PSDB. A Alstom, por exemplo, fornecedora do metrô tucano, é acusada na Suíça de pagar propina de mais de 15 milhões de dólares a funcionários do governo de São Paulo. Sabemos que funcionários baixinhos, do baixo escalão, não recebem propinas. Quem são então esses funcionários? Nós também não sabemos e foi sobre documentos que podem ser esclarecedores que foi decretado esse segredo de 25 anos. Repetindo, não há ingênuos na política. Pressão de parlamentares italianos adia a extradição de Henrique Pizzolatto por 15 dias. Hoje, a Corte Europeia de Direitos Humanos rejeitou o recurso de Pizzolatto. Com essa decisão, em tese, seria o último recurso da defesa. O ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, condenado no mensalão petista, deve ser extraditado. Ele cumpre pena na Itália, onde foi capturado após fugir do Brasil. Pizzolatto deveria deixar a cadeia de Módena e ser entregue às autoridades brasileiras amanhã. Policiais federais brasileiros já estão na Itália para a extradição. Mas o Ministério da Justiça italiano adiou essa operação e comunicou o ato à Interpol. Segundo a Folha de São Paulo, um grupo de parlamentares do Partido Democrático, o mesmo do premier Matteo Renzi, pediu explicações ao Ministério da Justiça sobre o caso. Pizzolatto foi condenado a quase 13 anos de prisão por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Com dificuldades no Congresso Nacional, a presidente Dilma Rousseff diz que líderes têm que saber priorizar interesses do país. Dilma discursou na sede do governo do Distrito Federal durante a assinatura de decreto em benefício das micro e pequenas empresas. Para ser, de fato, um país democrático, tem de exercer a democracia e a capacidade de articular consensos. Esse país tem de perceber, e suas lideranças têm de perceber, quando os interesses do país devem ser colocados acima de todos os outros interesses. Mesmo com a reforma ministerial para fortalecer supostamente a base aliada, o governo sofre nova derrota no Congresso Nacional. Por falta de quórum, os vetos da presidente Dilma Rousseff não foram votados. A votação seria a primeira prova de fogo do governo após a mudança ministerial, que principalmente ampliou a presença do PMDB. Ontem, o Palácio do Planalto reuniu os líderes da base governista para garantir os votos necessários. Mas hoje, a sessão do Congresso foi encerrada sem que houvesse um número mínimo de 257 deputados e 41 senadores para a votação. Seriam apreciados os vetos das chamadas pautas-bomba, como o reajuste dos servidores do Judiciário e o aumento dos benefícios do INSS com base no salário mínimo. Uma nova sessão foi convocada para amanhã. É a segunda vez que o governo tenta colocar em votação os vetos. Na semana passada, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, inviabilizou a sessão conjunta ao convocar reuniões extraordinárias dos deputados. Para a oposição, isso mostra a instabilidade política do governo. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a derrota do governo na votação dos vetos presidenciais. Dilma Rousseff foi submetida a um vexame hoje no plenário do Congresso Nacional. Ela contava com os seus aliados para confirmar
os vetos presidenciais aos chamados projetos bomba, que são projetos que criam despesas que o Tesouro Nacional não tem condições de honrar. Os aliados de Dilma simplesmente não deram as caras e a sessão caiu por falta de quórum. O quórum foi alcançado no Senado, mas na Câmara faltaram 61 deputados para alcançar o quórum mínimo de deliberação. No PMDB, que é o maior aliado do governo, tem 65 deputados, apenas 34 deram as caras. Você vai ouvir muitas explicações, entre elas a de que a sessão aconteceu muito cedo e que vários deputados ainda estavam em trânsito dos seus estados para Brasília. Tudo isso é lorota. A sessão estava marcada desde a semana passada. Quem quisesse comparecer, teria comparecido. Dilma passou por esse vexame porque seus aliados quiseram que ela passasse pelo vexame. Na reforma ministerial recém-encerrada, Dilma fez tudo o que Lula e o líder do PMDB na Câmara, Leonardo Pisciani, queriam. E os deputados, com sua ausência, informaram ao governo o seguinte: quem quiser o meu voto tem que se entender comigo. Por trás desse movimento está a sombra de Eduardo Cunha, que conspira 24 horas por dia contra o governo. Uma nova sessão está marcada para amanhã. Operadores políticos do Palácio do Planalto vão passar horas pendurados no telefone, suplicando, rogando aos deputados para que compareçam a esta sessão. Assim funciona a rotina de um governo fraco. Depois de promover uma reforma ministerial em que se humilhou tanto, que se transformou praticamente numa ex-presidente ainda no exercício do cargo, Dilma precisa enaltecer, valorizar muito os traidores, os aproveitadores e os conspiradores. Sem esses personagens, o governo de Dilma Rousseff perde o que tem de mais vital: o enredo. Boa noite. O Ministério Público da Suíça garante que informou Eduardo Cunha sobre o congelamento de contas dele. Na semana passada, os promotores suíços enviaram à Procuradoria-Geral da República documentos sobre as contas suspeitas de abrigar dinheiro de corrupção. O caso deve ser assumido pelas autoridades brasileiras. Como tem foro privilegiado, o presidente da Câmara dos Deputados só pode ser investigado depois de uma autorização do Supremo Tribunal Federal. Cunha não quis falar sobre o assunto. PSDB já prepara pedido de renúncia do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A notícia foi divulgada no final da tarde no site do jornal O Estado de São Paulo. O jornal afirma que os tucanos já teriam comunicado a decisão a Cunha. A avaliação do PSDB é de que a situação de Cunha está ficando insustentável. Além das denúncias de corrupção, ontem foi divulgado um trecho de um livro ainda inédito do ex-presidente Fernando Henrique, que é do PSDB. Na publicação, Fernando Henrique afirma que recusou um pedido para que Eduardo Cunha fosse nomeado diretor da Petrobras, dadas as trapalhadas cometidas por Cunha na presidência da Telerge. A Câmara Municipal de São Paulo fez uma parceria com o site Vote na Web, que já é utilizado em Brasília, para que os moradores da capital possam dar opiniões via internet sobre os projetos que estão em discussão pelos vereadores. Terezinha é advogada, vive na correria e nunca entrou na Câmara dos Vereadores de São Paulo, ainda que o prédio esteja no seu caminho. A sensação de que não vai adiantar nada, para ser bem sincera. Já seu José saiu de São Miguel Paulista, 43 quilômetros distante daqui, para reclamar do asfalto das ruas do bairro onde mora, no extremo leste da capital. De carro se leva muito tempo, mas de trem acesso é facinho, porque tem trem direto lá do Itaim para cá. Uma novidade pode facilitar a vida dos dois. É o saopaulo.votenaweb.com.br. Uma nova plataforma na internet que apresenta os projetos de lei dos vereadores com uma linguagem bem simples. A pessoa pode votar contra ou a favor da proposta e ainda fazer comentários. Dessa forma é bem mais fácil. Tendo uma lista, tendo já um norte, é mais fácil parar, que aí não perde tanto tempo, né? Seria bem mais fácil, né? Sem dúvida. Não precisaria vir aqui. Se eu pudesse fazer direto pela internet, né? Seria bem mais fácil. A ideia chega após o programa Câmara no Seu Bairro passar por 25 subprefeituras e ouvir a demanda dos cidadãos em cada área da cidade. Esse é mais um jeito de aproximar a Câmara dos Vereadores da população e fazer com que todos os moradores de São Paulo
possam participar das discussões que acontecem aqui dentro. E aí basta ter um celular com internet para poder fazer as suas críticas, as suas sugestões. Está na nossa mão. Até agora são 70 mil inscritos na plataforma, mas a expectativa é que esse número cresça e chegue a 300 mil nos próximos meses. Nós temos muita expectativa que seja uma ferramenta importante para aperfeiçoar o processo legislativo. O Vote na Web já é usado no Congresso Nacional desde 2009 e São Paulo é a primeira cidade a adotar o serviço da Web Citizen, que tem independência sobre a votação. Segundo o presidente da casa, não há qualquer interferência sobre as opiniões emitidas e os parlamentares receberão um relatório mensal com os detalhes. A notícia que nós temos é que vários projetos mudaram o enfoque quando tiveram muitas críticas ou argumentos que foram muito fortes por parte dos eleitores e que o deputado lá em Brasília falou, olha, eu acho que eu errei na dose ou errei na abordagem e, portanto, retirou o projeto para uma melhor discussão. O custo do serviço é de até R$ 53 mil por mês. O valor é calculado proporcionalmente ao número de visualizações de páginas. Esse custo sai da verba de publicidade da Câmara dos Vereadores. Para quem ficou interessado, o endereço do site é votenaweb.com.br. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse a um grupo de líderes empresariais que está confiante na parceria Transpacífico que vai ser aprovada pelo Congresso americano. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, afirmou que o acordo assinado ontem marca o início de um novo século para a Ásia. Abe também falou que tem esperanças de que a China também assine um acordo no futuro para aumentar a segurança nacional. E vamos agora ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Guardem bem este nome, Parceria Transpacífico. Um imenso acordo comercial que foi assinado ontem por 12 países, entre eles os Estados Unidos e o Japão. É um bloco de livre comércio. Nenhum país vai cobrar imposto alfandegário do outro. A TPP, sigla em inglês, tem outros países da América Latina. São o México, a Colômbia, o Chile e o Peru. A China ficou de fora desse bloco. Foi o suficiente para que o mega acordo comercial começasse a ser visto como uma tentativa dos Estados Unidos de neutralizar a expansão econômica chinesa. Aliás, a China não anda bem das pernas e pode sentir a concorrência. Mas se esses 12 países saem ganhando, alguém vai sair perdendo. E é o caso do Brasil. O país perderá uma parte do seu mercado externo. A Folha de São Paulo publica hoje um estudo da Fundação Getúlio Vargas e, por esse estudo, o comércio brasileiro cairá 2,7%. A perda será em minérios, produtos agrícolas industrializados. Em números redondos, a TPP reúne países que compram 1/3 das exportações brasileiras. Por que então que o Brasil não entrou nessa brincadeira? Existem para isso 2 motivos. O primeiro é que o país faz parte do Mercosul e só negocia esse tipo de acordo se o resto vier junto. Mas o resto do Mercosul não vem. A Argentina vive em crise cambial e a Venezuela vive uma crise de quase tudo. Estamos com uma primeira pedra atada em nossos pés. O segundo motivo é político. Nos últimos 12 anos, a diplomacia brasileira foi mais ideológica do que pragmática. Lula e Dilma preferem tratar com Cuba, com a autoridade palestina, com os africanos e com os países vizinhos que se dizem de esquerda. É uma segunda pedra atada aos nossos pés. Por causa dessas 2 pedras, o Brasil negocia há mais de 10 anos um acordo de livre comércio com a União Europeia. Não chega a nenhuma conclusão, porque a Argentina acaba sempre criando algum caso. Em outras palavras, todos estão andando para a frente e nós estamos andando para trás. É assim que o mundo gira. Boa noite. A produção de veículos caiu mais de 40% em setembro. Os dados divulgados hoje são da Anfave, Associação Nacional dos Fabricantes. A produção de automóveis comerciais leves, caminhões e ônibus caiu 42,1% em setembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em setembro de 2015, foram fabricados 174.200 veículos, contra 300.800 unidades em setembro de 2014. Na comparação com o mês anterior, o recuo foi menor, de 19,5%. Em agosto, foram
montadas 216.600 unidades. Setembro foi o 8º mês consecutivo de queda na produção. No ano, o único resultado positivo foi o de janeiro, quando a produção registrou alta de 0,4%. Relatório do FMI mostra uma piora da perspectiva em relação à economia brasileira. Segundo o Fundo Monetário Internacional, a retração do PIB este ano será de 3%, o dobro da estimativa anterior feita pelo órgão. Além disso, o FMI estima que a inflação brasileira feche o ano em 8,9%, bastante acima do teto estipulado pelo Banco Central, que é de 6,5%. As previsões do FMI para 2016 continuam negativas. E essa queda na economia brasileira se reflete também na posição do Brasil diante da economia global. Assim, o país deixa de ser a 7ª economia do planeta e vai passar à 9ª posição. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise dos efeitos do acordo comercial firmado entre Estados Unidos, Japão e mais 9 países. Para falar sobre quem ganha e quem perde com a parceria transpacífica, eu entrevisto Rubens Barbosa, presidente do Conselho Superior de Comércio Exterior da Fiesp. Rubens Barbosa foi embaixador do Brasil em Londres e também em Washington. Muito obrigada por estar conosco e vem bem a calhar nesse dia a sua presença para falar sobre esse acordo que é tido como o maior acordo comercial da história entre países. Há muitos temores, há uma grande expectativa e há também muita crítica a esse acordo. Eu queria a sua avaliação. Olha, esse acordo pode ser considerado histórico no sentido de que ele abre uma nova etapa nas negociações comerciais internacionais. Os acordos tradicionais de livre comércio focalizavam na redução de tarifas, na eliminação de barreiras tarifárias, não tarifárias. Esse acordo não, esse acordo é um acordo de parceria. É um acordo que faz aumentar a interdependência entre os países, porque o que se discute são regras, não de controle na fronteira, como os acordos anteriores, mas regras internas dos países, que melhoram a competitividade e que facilitam o comércio. Então, nós temos aí regras de investimento, de competição, regras de propriedade intelectual, regras de serviços, regras de meio ambiente, de relações trabalhistas, tudo isso enfocado de uma maneira nova, que vai muito além da Organização Mundial de Comércio. Então, nesse sentido, é uma etapa nova que se abre. Agora, é interessante, o senhor dizendo de uma etapa nova que se abre, é claro, né, que também o nosso telespectador, bom, e nós, né? E o Brasil, que perspectivas que podemos ter? O ministro Armando Monteiro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior declarou que esse acordo, ele pode oferecer riscos. Entretanto, o ministro acha que é um acordo que, para o comércio exterior brasileiro, traz muitas oportunidades de abertura de novos mercados. O senhor partilha dessa opinião? Olha, o levantamento que eu fiz sobre o comércio exterior com esses 12 países mostra que a gente exporta para eles 58 bilhões de dólares. Evidentemente que quando esse acordo entrar em vigência, dentro de alguns meses, muitas dessas exportações não vão continuar a ser feitas. Por quê? Porque nós exportamos para essa região, sobretudo, produtos primários, produtos agrícolas. E os Estados Unidos, o Vietnã e outros países da região vão ter preferências desses países membros em relação às exportações do Brasil. Por que eles vão comprar soja do Brasil se tem a soja americana competitiva, talvez mais competitiva por causa desse acordo do que a soja brasileira? Então, eu acho que é cedo ainda para a gente avaliar se esse acordo vai ser positivo ou negativo para o Brasil. Mas a minha impressão é que a médio prazo nós vamos perder mercado nesse grupo de países que representa 40% do produto mundial e uma grande parte do comércio internacional. Agora, essa posição
difícil para o Brasil é resultado da perda da competitividade dos produtos brasileiros. As declarações voluntaristas do governo, de vários setores do governo, elas se chocam com a realidade. Quer dizer, o Brasil hoje perdeu competitividade. Nós estamos amarrados, isolados no Mercosul, não estamos fazendo as negociações comerciais. Durante todos esses últimos 12, 13 anos, a gente negociou 3 ou 4 acordos, quando o mundo negociou 400 acordos. E agora, recentemente, com o abandono das reformas estruturais, tributária, previdência, trabalhista, com o aumento do custo da energia, com a ineficiência, com a burocracia, com as deficiências de infraestrutura, a nossa competitividade caiu ainda mais. Tanto isso é verdade que as exportações estão caindo brutalmente hoje e as importações estão caindo ainda mais por causa da desaceleração da economia. Agora, o Mercosul, né, que ficou nesse isolamento. E o senhor acredita, primeiro, que para essa grande parceria vai ter que passar pela aprovação dos legisladores dos 12 países envolvidos? Nós já estamos vendo que lá, tanto democratas quanto republicanos nos Estados Unidos, tem pontos que não são a favor, já tem uma bela discussão. Então, isso vai levar algum tempo, o senhor mencionou alguns meses. Considerando o impacto de um mega acordo como esse, histórico, como o senhor destacou, o Mercosul pode dar aquela clássica parada para pensar e aí sim acontecer uma flexibilização nessas regras tão parceiras, nós com nós mesmos, e não fazer novos acordos também, como já foi destacado aqui? Olha, eu acho que esse acordo e o outro acordo que está sendo negociado entre os Estados Unidos e a Europa devem acender a luz amarela no governo brasileiro. Quer dizer, nós não podemos mais, pelo potencial do país, pelo tamanho do país, pela geração de empregos que o comércio exterior representa e pela importância do comércio exterior no crescimento da economia, nós não podemos continuar relegando o comércio exterior para o segundo plano que hoje está. Quer dizer, nós temos que rever o Mercosul profundamente, o Brasil tem que assumir a liderança de rever o Mercosul como está hoje caracterizado. Nós temos que repensar, como eu disse, todos os fatores que influenciam negativamente no custo do Brasil para recuperar a competitividade, e nós temos que abandonar essa influência ideológica no comércio exterior. E o senhor vê indicadores de que o Brasil tenha condição de rever todas essas posições e assumir a liderança perante o Mercosul para uma mudança substancial, considerando a dificuldade da crise política, da estagnação da economia, dos escândalos de corrupção e o quanto isso afeta a nossa imagem mundo afora? Olha, o governo nos últimos meses mudou a retórica. Está falando em livre comércio, está falando de assinatura de acordos, fez um gesto aí em relação aos Estados Unidos e abriu conversações sobre facilitação de comércio. Eu acho que isso é muito positivo. Nós estamos tentando recuperar algum tempo perdido. Agora, eu acho que isso é muito pouco e não resolve o problema da competitividade do Brasil. Não adianta o governo brasileiro querer mudar essa política e tentar negociar com o México, negociar com a Colômbia, com o Peru, que são países de médio porte. Nós temos que mudar toda essa percepção estratégica do governo contra a globalização, contra os acordos comerciais, para que a gente possa desenvolver negociações com países desenvolvidos, com países que abram o mercado para o Brasil em áreas importantes. Nós estamos em negociação com a União Europeia. Esperemos que em novembro haja uma decisão positiva para que o Brasil possa efetivamente abrir as negociações com a União Europeia, que é um grande mercado e um mercado, como eu disse, negociando com os Estados Unidos. Se a gente não tiver um pé nessa negociação, os efeitos vão ser muito mais drásticos, muito mais complicados do que esse acordo com a Ásia. Muito obrigada por sua entrevista, por seus esclarecimentos. Uma boa noite. Boa noite, obrigado. Gamberini.
Você vai ver a seguir a crise no São Paulo depois da briga entre presidente e vice-presidente. E aumenta a tensão entre Rússia e Turquia. Russos justificam a invasão do espaço aéreo turco durante ataque contra o Estado Islâmico. Mas a OTAN não aceita as explicações. Alicate. Chave de fenda. Ah, não. Perdemos? Pessoal, a campanha tá funcionando! Caixa Baú Irving. Mais organização e praticidade na obra. Irving é outro nível. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Prevenir é melhor do que remediar. Sempre. E você pode contar com a gente tirando suas principais dúvidas para manter a saúde em dia e ter mais qualidade de vida. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Dicas do Enem. As provas do Enem já estão aí, mas não se esqueça. Conheça o local da prova com antecedência e seja pontual. Outras dicas em mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Ministério da Educação, Governo Federal. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação, é teoria, é prática, é oportunidade de estágio, é a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você, qual Casper você é? Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. São Paulo Futebol Clube em crise. Dirigentes brigam e podem se demitir em massa. E agora, olha, é oficial. Juan Carlos Osório não é mais o técnico do time, Celso Cardoso. Estela, São Paulo já foi exemplo. E olha que dentro de campo o time não tem feito feio, não. Está em 5º lugar no Campeonato Brasileiro e é semifinalista da Copa do Brasil. Fora de campo, entretanto, nos bastidores da política do clube, há informações sobre a suposta agressão do vice-presidente de futebol, Ataíde Gil Guerreiro, que teria desferido um soco no rosto do presidente Carlos Miguel Aidar. Além da briga entre dirigentes, o São Paulo oficialmente procura um novo técnico. Osório pediu demissão para assumir a seleção do México. Juan Carlos Osório chegou para fazer uma revolução no São Paulo. Mas o que vimos neste curto espaço de tempo foi uma relação de muitas polêmicas entre o treinador colombiano e a diretoria do tricolor. Você confia na diretoria do São Paulo? Por lo que hicieron con el elenco y los desfalques, no. O fim desse casamento se deu nessa terça-feira, quando Osório comunicou ao presidente Aidar que, enfim, aceitou a proposta para dirigir a seleção do México, se desligando oficialmente do São Paulo. Os problemas do tricolor não param por aí. O vice-presidente de futebol, Ataíde Gil Guerreiro, e o diretor do mesmo departamento, Rubens Antônio Moreno, foram desligados hoje de seus cargos. O pior é que, segundo informações, a saída de Ataíde se deu após ele, o presidente, terem chegado a vias de fato durante uma reunião ontem para tratar sobre assuntos do futebol. O presidente confirmou que houve uma discussão, mas não que tenha sido agredido por Ataíde. Agora à tarde, o técnico Juan Carlos Osório esteve reunido com o presidente Carlos Miguel Aidar aqui no estádio do Morumbi, aonde acabou oficializando a sua saída e também aproveitou esta reunião, este encontro, para se despedir da diretoria tricolor. O nome do novo técnico deve acontecer nos próximos dias. A intenção da diretoria é ter um técnico ainda para a sequência da temporada. O nome do uruguaio Diego Aguirre, que estava trabalhando no Internacional de Porto Alegre, é o primeiro nome da lista. E a diretoria do São Paulo, através do presidente Carlos Miguel Aidar, enviou uma nota à imprensa, pedindo que todos os conselheiros entreguem o seu cargo, para que ele possa constituir uma nova diretoria a fim de dar paz ao tricolor do Morumbi.
Olha, uma confusão geral no São Paulo, crise. E agora, um técnico que declara que não confia na diretoria do São Paulo já estava praticamente fora, né? Ele não confia na diretoria e, pelo jeito, os diretores não confiam no presidente. Toda a diretoria se demitiu agora à tarde, portanto, e o presidente Miguel Aydar está isolado, está sozinho e vai ter que montar uma nova diretoria. O clima realmente é insustentável. São Paulo viveu um período em que ele se gabava de ser organizado, ser elegante, enquanto as brigas aconteciam no Corinthians e no Palmeiras. Corinthians e Palmeiras se modernizaram e, pelo jeito, São Paulo se apequenou. E o São Paulo era modelo, tinha uma seleção de base, né? Mas já deixou de ser há um bom tempo. Aquele modelo de gestão, aquele exemplo de gestão, realmente ficou no passado. E agora vamos falar de seleção brasileira. É quinta-feira, o jogo de estreia do time comandado por Dunga nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Contra o Chile, em Santiago. Convocado de última hora para o lugar de Felipe Coutinho, o veterano Kaká chegou nesta manhã à capital chilena. Então, acho que aquilo que eu fiz em campo, com aquilo que eu posso acrescentar extra, acho que tudo isso fez com que o Dunga cogitasse meu nome aí para voltar e estar nesses jogos das eliminatórias. Na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, Kaká terá 36 anos, uma idade bastante avançada para disputar o Mundial. O atacante Ricardo Oliveira, outro veterano do elenco, também recebeu a função de passar experiência aos mais jovens. A gente está servindo pela nossa capacidade, pelo que nós podemos render, pelo que nós podemos ajudar dentro de campo e também com essa experiência que eu acredito que soma bastante. Eu, particularmente, tenho vivido isso lá dentro do Santos. A gente conseguimos fazer essa mescla de jogadores jovens com jogadores mais experientes e deu certo. Quem também chegou hoje na seleção é o zagueiro Davi Luiz. Sem Neymar no grupo, o atleta deve ter a missão de cobrar algumas faltas. Hoje em dia, inúmeros jogos são decididos na bola parada, não é só contra o Chile, não é só contra o Brasil, né? Acho que em todos os jogos hoje é muito importante quando se trabalha bem essa jogada. Então, o que eu espero é que possamos também estar preparados para defender bem e atacar bem nesse momento de jogo. No ano passado, durante a Copa do Mundo, Davi Luiz fez um golaço cobrando falta nas quartas de final contra a Colômbia. Davi Luiz fez um golaço, mas também no 7-1 deixou de atuar na defesa. Não vamos esquecer. Não, mas vamos esquecer. Celso, pelo amor, não quero mais lembrar. A torcida não vai esquecer nunca. Eu estou quase indo fazer terapia por causa do 7-1. Não, vamos pensar na Rússia em 2018, que vai ser muito complicado, diga-se de passagem. Pois é, a bola parada pode ser um caminho. A seleção chilena é muito boa, manteve a base desde 2010 e o Brasil vai ter sérios problemas jogando lá. Vamos ver, dá até frio na barriga. Muito obrigada. Boa noite. É com você, Gamberini. A OTAN não aceita as explicações da Rússia sobre a invasão do espaço aéreo da Turquia. As ações militares russas na Síria provocam tensão entre os dois países. O secretário-geral da OTAN, o norueguês Jens Stoltenberg, disse que as informações recolhidas pela organização indicam que as violações do espaço aéreo turco por aviões de combate russos não parecem acidentais e são inaceitáveis. O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, disse que seu país, que faz parte da OTAN, não vai ser paciente diante das violações de seu espaço aéreo. E fez um alerta à Rússia, dizendo que Moscou iria perder muito caso destruísse a amizade com a Turquia. A OTAN também confirmou que a Rússia aumentou substancialmente sua presença militar na Síria, incluindo navios e tropas terrestres, em conexão com a base aérea que o país usa na Síria. O comandante das forças americanas no Afeganistão reconhece que o ataque ao hospital, administrado pelos Médicos Sem Fronteiras, foi um erro. Em depoimento ao Comitê de Serviços Armados do Senado, o general John Campbell declarou que a decisão de realizar o ataque aéreo que atingiu um hospital em Kunduz foi tomada dentro da cadeia de comando dos Estados Unidos. O general admitiu que o hospital foi atingido por engano e afirmou que o exército americano nunca atacaria intencionalmente um local médico protegido. Campbell declarou ainda que as forças vão passar por treinamento para revisar operações e regras. Um canadense e um japonês ganharam o Prêmio Nobel da Física. Eles descobriram que uma partícula elementar chamada neutrino tem massa. O estudo permite aos cientistas uma compreensão melhor do universo.
Arthur MacDonald é professor emérito da Universidade Queen's, no Canadá. Takaaki Kajita é diretor do Instituto para a Pesquisa do Raio Cósmico e professor da Universidade de Tóquio. Eles estudaram os neutrinos, que são partículas criadas em reações nucleares que circulam pelo universo quase à velocidade da luz. A Real Academia Sueca de Ciências disse que a descoberta de que essas partículas têm massa mudou a compreensão do funcionamento mais profundo da matéria e pode ser crucial para a visão do universo. Ataques contra um hotel e centros militares no Iêmen deixam pelo menos 15 soldados mortos. O Estado Islâmico reivindicou a autoria das explosões. Os ataques aconteceram na cidade de Aden. Um dos prédios atingidos é um hotel onde estava morando o vice-presidente, que também é primeiro-ministro do país. Ele escapou ileso. Outras 2 instalações militares foram atacadas. As vítimas são combatentes iemenitas pró-governo e soldados da coalizão árabe que combatem os rebeldes Houthis. As autoridades haviam informado que os ataques foram feitos com foguetes, mas em comunicado na internet, o Estado Islâmico assume a autoria do ataque, que seriam atentados suicidas. A guerra civil no Iêmen já deslocou quase 1,5 milhão de pessoas. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Fabrício Carpinejar recebe um famoso jornalista em A Máquina. Hoje, 11h30 da noite.